Deixa eu ver se já começou a gravação, só um minutinho. Acho que começou agora. Tá, deixa eu só... Tá. Gente, então vamos lá, né? Boa tarde, primeiramente. A gente vai começar hoje com a aula da doutora Bruna Barros. Ela é médica especialista em pediatria e nutrologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre erros inatos de metabolismo no período neonatal, quando suspeitarem o que fazer, tá? A aula vai estar sendo gravada, e aí, conforme for, depois a gente pode disponibilizar o link para quem quiser acessar, rever a aula, tudo direitinho, tá bom? Doutora Bruna, pode começar. Eu vou deixar mudo meu microfone aqui, tá? Só para não interferir. Tá, obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e falar de um tema que eu gosto muito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os erros inatos do metabolismo ou doenças metabólicas genéticas, tratáveis por dieta, né? Vai ser o foco da nossa aula hoje, e em especial nesse período tão crítico, que é o período neonatal. Então, quando a gente estiver diante de uma criança que tenha um quadro que possa ser erro inato, se eu conseguir que uma pessoa que esteja assistindo essa aula pensar que pode ser um erro inato, eu já fico com um sentimento de missão cumprida. Então, todas as dúvidas que eu puder ajudar a responder, a resolver, eu estou à disposição. Vamos lá. Então, eu sou pediatra, nutróloga e tenho muito interesse por esse grupo de doenças metabólicas genéticas. Para simplificar, eu dividi a aula em 3 momentos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas desordens metabólicas genéticas, em especial um grupo de desordens. Quando a gente vai suspeitar, qual é a clínica, quais alterações no laboratório a gente vai suspeitar e o que fazer. Então, eu sei que o público não é composto só de médicos, é importante que no que fazer, a gente precisa de uma equipe muito bem alinhada, desde o laboratório até passando por todos os profissionais de saúde que trabalham numa UTI neonatal. Então, inicialmente, eu queria começar tirando um pouco o peso, né, de ter que fazer um diagnóstico de um erro inato do metabolismo, porque são doenças individualmente raras, né? Esses erros inatos, atualmente a gente tende a chamar de desordens metabólicas genéticas para tirar um pouco esse peso negativo, né? Erro inato. Mas acaba que ainda é muito natural falar em erro inato do metabolismo. Então, vocês vão ver que em cada momento eu vou usar uma das duas denominações, mas é para falar sobre esse mesmo grupo de doenças. Então, individualmente, eles são raros, mas toda vez que eu monto essa aula, eu procuro, em geral, nesse site aqui, quantas doenças já estão catalogadas. Então, quando eu comecei a montar essa aula, há um tempo atrás, a gente tinha em torno de 1.000. Depois 1.300, 1.600, hoje já são mais de 1.800 doenças. A última foi catalogada em 13 de outubro, mês passado. Então, se a gente for pensar, é impossível, né, a gente conhecer 1.872 desordens metabólicas genéticas, fora todas as outras coisas que a gente precisa conhecer na nossa área de atuação. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente não precisa conhecer as 1.872 doenças, mas a gente tem que identificar principalmente aquelas que são tratáveis e de uma forma rápida. Então, a gente não vai fazer o diagnóstico muitas vezes final. Ah, a doença é essa por uma mutação XYZ, mas eu tenho que conhecer em que grupo essa doença metabólica genética poderia se enquadrar. E aí, para facilitar um pouco o nosso trabalho, em 2020, no final de 2020, houve uma proposta de classificar essas 1.800 doenças genéticas. Então, tem um grupo que eles classificaram em 23 grupos, né?
E tem um grupo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, que é justamente o primeiro grupo, é o grupo dos aminoácidos. Por que a gente precisa especificar, né? São sinais e sintomas muito heterogêneos. Então, quando a gente fala de doenças metabólicas genéticas, a gente está falando de um grupão de doenças, mais de 1.800 doenças, que cada uma vai ter um acometimento específico, de uma via metabólica específica. E a gente sabe que a gravidade clínica desse paciente, ele vai depender tanto dessa via metabólica que está sendo afetada, do metabólito que está sendo acumulado ou que está deficiente, dependendo do que esteja acontecendo ali naquela via. E também tem a questão individual, cada indivíduo vai responder de uma forma a uma deficiência enzimática. É importante a gente lembrar que a maioria das doenças graves associadas a maior morbidade e mortalidade, elas vão aparecer na infância. Não significa que parte dessas doenças vão se apresentar no período escolar, adolescente, até mesmo na vida adulta. Mas eu quero chamar a atenção que para o nosso público aqui hoje, que são os recém-nascidos ou lactente muito jovem, em geral, quando a doença se apresenta, ela se apresenta de uma forma grave. Então, a gente deve desconfiar, né? A gente vai falar um pouquinho disso à frente, mas a gente deve desconfiar que possa ser um erro inato quando a gente está diante de um bebê muito grave que não responde adequadamente ao nosso tratamento padrão, seja para sepse ou para qualquer outra situação que a gente possa vivenciar numa UTI neonatal. Então, aqui mostra essa divisão, né, em forma de gráfico. Eu faço um zoom para mostrar para vocês o grupo que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, que é o grupo dos aminoácidos. Então, quais são essas doenças, né, essas desordens do metabolismo dos aminoácidos? A gente tem que lembrar que o aminoácido ele é composto por um grupo amino, um grupo R e um grupo carboxila. Esse grupo carboxila, vou começar com o grupo amino. Esse grupo amino, quando tem algum problema em catabolizar, em metabolizar o grupo amino, a gente vai ter as desordens do ciclo da ureia. As acidemias orgânicas são deficiências enzimáticas no metabolismo mitocondrial dos ácidos carboxílicos ativados pela coenzima A. E quando a gente tem um problema no grupo R, né, no radical R, a gente tem, em geral, as aminoacidopatias que não cursam tanto com quadro de intoxicação, mas são doenças que a gente, assim que faz a identificação, a gente tem um tratamento dietético para oferecer na grande maioria. Então, aqui é uma outra forma de mostrar que uma via metabólica normal, ela vai ter um substrato, aqui representado por um retângulo lilás, uma via enzimática, que leva à produção, né, de um produto, leva à formação de um produto. Se tem um problema nessa via enzimática, é intuitivo a gente pensar que esse substrato vai começar a se acumular e o produto vai começar a faltar. Então, a gente vai ver esse gráfico em alguns momentos da aula, porque a partir desse entendimento fica fácil a gente entender como pedir exames e como tratar. Então, esse substrato, assim que ele acumula, ele começa a produzir, formar produtos alternativos. E muitas vezes existe um quadro de intoxicação. É como se fosse realmente um veneno esse produto alternativo, ou até mesmo esse substrato, que seria um substrato normalmente encontrado, só que agora ele está em níveis muito, muito altos. Então, isso a gente tem que visualizar. Por isso que esse desenhozinho, eu vou mostrar ele em alguns momentos da aula. Então, produto alternativo acumulado pode ser tóxico. Se ele é tóxico, eu tenho que diminuir a formação dele. Ou eu tenho que eliminar esse produto que é tóxico.
E em outras situações, a sintomatologia ela é por falta desse produto final, do laranjinha aqui. Então, pode ser que a gente precise também suplementar, acrescentar o que vai faltar depois que a gente entender qual é a via enzimática defeituosa. Então, é fácil a gente entender que as principais desordens metabólicas dos aminoácidos, elas envolvem um quadro de intoxicação ou aguda ou crônica. Em geral, os pacientes com doenças do ciclo da ureia e das acidemias orgânicas clássicas, que são a acidemia metilmalônica, a acidemia propiônica, a acidemia isovalérica, eles dão quadros de intoxicação aguda. Esse paciente, às vezes, nem teve alta da maternidade, né? Muitas vezes eles estão ali no quarto, no segundo, terceiro dia, e a mãe chama para avisar que ele não está bem, que ele não tá legal. Em alguns momentos ele até vai para casa, mas volta na primeira semana. É um quadro bem agudo, bem dramático. Mas existe também aqueles casos de intoxicação crônica, que o paciente ele vai tendo sinais de como se estivesse realmente intoxicado, não estivesse lidando bem com a dieta e troca fórmula. A gente pensa que é alergia, a gente pensa que a mãe não está insistindo para mamar, que o neném está dormindo muito, esse paciente vai começando a ter dificuldade de ganho de peso, vai vomitando mais do que o normal, começa a ter sinais de intoxicação crônica, tá? Então é fácil a gente perceber por quê? Porque a gente já sabe que tem um substrato aumentando e um produto tóxico aumentando. Dependendo de qual produto, o sintoma vai ser mais rápido ou menos rápido, e dependendo de como o paciente reage também a essa alteração na via metabólica, existe essa diferença de apresentação. Então, é importante que a gente desconfie, né, que possa ser um erinato tratável quando a gente estiver diante de um paciente intoxicado. Então, essas desordens que cursam com quadro de intoxicação, em geral, são aquelas clássicas, tradicionais, que a gente consegue, pelo menos assim, triar com esses exames bioquímicos mais básicos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Porque fica mais fácil, vamos dizer assim, da gente detectar o que está causando essa sintomatologia. Tem algumas outras doenças metabólicas, e aí vou dizer que a grande maioria, a gente precisa de um exame genético específico, né? Não é o caso dessas desordens, que muitas vezes com exames bioquímicos básicos eu já consigo ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Então, essas investigações metabólicas padrão significa que se a gente conseguir combinar alguns achados, como acidose metabólica com um anion gap mais alto, hipoglicemia ou hiperamonemia, eu já tenho uma pista que eu posso estar diante de uma doença do metabolismo dos aminoácidos. Se a gente tiver a disponibilidade, eu sei que não é fácil, não é todo hospital que tem, mas se a gente puder já caminhar para os exames específicos, né, que incluem perfil Tandem, perfil de ácidos orgânicos na urina, aí muitas vezes eu consigo fechar qual é o meu problema, com nome e sobrenome, como eu costumo dizer. A gente consegue especificar bastante qual é a desordem que a gente está lidando. Mas a gente não precisa desse resultado para agir. Na verdade, a gente não pode esperar o resultado desses exames específicos para agir. Senão a gente perde o paciente, senão a gente aumenta muito a morbidade dele. Então, para organizar isso que a gente conversou até agora, né? Quando que eu vou suspeitar de uma doença metabólica genética, em especial a que é tratável? De novo, mostro para vocês. Quando tiver um quadro de intoxicação ou um quadro de deficiência de algum produto. Então, a gente pode detectar basicamente em 2 momentos, né? Assim, antes dos sintomas e depois dos sintomas. E aí eu quis trazer para vocês pincelar, né, a questão da triagem neonatal, do teste do pezinho, porque vocês têm a oportunidade muitas vezes de estar presente numa consulta pré-natal. De repente é interessante já dividir
com a mãe, com a gestante, qual é a importância de realizar o teste do pezinho e, se for possível, o mais ampliado possível. Né? Teve uma lei, se eu não me engano, há um ano e pouco atrás, em que foi liberada a ampliação do teste do pezinho no SUS, porém ainda não está implementado universalmente. Existem alguns lugares, alguns estados, municípios que até já ampliaram, começaram a ampliação, mas isso não acontece de forma universal aqui no Brasil. Então, eu quero que vocês lembrem que, vou trazer aqui, né? Que no SUS a gente tem a oportunidade de triar a fenilcetonúria, que é uma aminoácidopatia, que se ela não for tratada, ela vai cursar com um quadro de intoxicação crônica. Se a gente puder ampliar, se o paciente perguntar para você, mas eu vou ampliar para quê? Com o quê? Se a gente for olhar, cada laboratório tem um nome, tem laboratório que chama de ampliado, tem laboratório que chama de plus, tem master, completo, e a gente fica sem entender qual é a diferença. Então, de uma forma geral, se eu quero triar doenças metabólicas genéticas, eu vou pensar em solicitar algum exame que tenha método de análise qualitativa, na triagem neonatal é geralmente qualitativa, de aminoácidos, por espectrometria de massas em tandem. Por que eu estou falando dessa tecnologia? É uma tecnologia mais moderna e mais cara do que muitos laboratórios aqui no Rio, pelo menos, ainda usam. Aqui a gente ainda vê perfil de aminoácidos por cromatografia em camada delgada. E aí essa tecnologia acaba dando muito falso negativo e falso positivo. Isso às vezes acaba gerando até um estresse na mãe sem necessidade. Então, atenção a essa palavrinha tandem, perfil tandem. E aí eu só quero chamar a atenção que para triar um número ainda maior das doenças metabólicas tratáveis por dieta, o ideal é que a gente faça o perfil tandem, tanto da análise de aminoácidos, para ver as aminoacidopatias e os distúrbios do ciclo da ureia, e também as a análise de acilcarnitinas, porque com as acilcarnitinas eu amplio para aquelas 50 doenças tradicionais, que são as que cursam, em geral, com um quadro de intoxicação e que eu vou poder tratar com dieta, que são, além, né, se a gente pega aminoácido e acilcarnitina, eu acabo incluindo também distúrbios de beta-oxidação e acidemias orgânicas, tá? No SUS, atualmente, o que a gente tem de forma universal é a dosagem de fenilalanina para triar fenilcetonúria e atividade de biotinidase para deficiência de biotinidase. Alguns lugares fazem triagem para galactosemia. Então, vou focar nessas doenças do metabolismo dos aminoácidos, porque, em geral, elas acontecem aqui, ó. O momento da suspeita é no primeiro mês de vida. Então, aqui esse gráfico mostra o nascimento, com um pico pouquinho antes da primeira semana, com algumas crianças ainda se apresentando nas primeiras semanas de vida. E esse quadro ele começa a reduzir e estabilizar a partir de um mês de idade. Então, se a gente conseguir suspeitar aqui, a gente está, né, se a gente conseguir suspeitar antes dos sintomas, com uma alteração no teste do pezinho, repita, confirma. Não é porque é individualmente raro que não pode acontecer com o seu paciente, né? Eu trabalho com muitas crianças que não foram diagnosticadas no teste do pezinho, eu sempre escuto isso das mães, assim, eu daria tudo para saber que existia um teste do pezinho ampliado e poder fazer esse diagnóstico antes do meu filho ficar numa cadeira de rodas, antes do meu filho comer por uma gastrostomia. Então, de uma forma geral, quase sempre esses sintomas de intoxicação no bebê pequeno, no recém-nascido, no lactente muito jovem, é infecção, é sepse.
E aí a gente tem que lembrar que a sepse ela pode ser um gatilho para descompensação de um R inato. Então, aquele paciente que chega infectado, você resolve a infecção e ele ainda não deslancha, talvez não seja só uma sepse. Ou aquele paciente que chega com uma cara de sepse, você faz todos os exames, colicultura, PCR negativo, e ele não acorda. Ele é letárgico, ele é hipotônico, ele tem um desconforto respiratório, ele não mama, ou o que ele mama, ele vomita. Às vezes esse paciente chega aí para casa e aí o pediatra troca para fórmula, põe fórmula anti-refluxo, faz medicação, pensa em alergia à proteína do leite de vaca e o paciente não melhora. Muitas vezes ele já chega, né? Ele já vem para a gente na UTI, no Natal, já com alteração bem significativa no exame de sangue, nesse exame inicial, com uma alcalose metabólica importante, um anion gap aumentado maior que 16, né? Fazendo aquela continha, sódio menos bicarbonato, na verdade, sódio mais potássio menos cloro menos bicarbonato, maior do que 16. Uma hipoglicemia ou uma hiperammonemia. E aí vocês podem me falar assim, Bruna, mas aqui onde eu trabalho, ou nos lugares que eu trabalho, não é fácil ter amônia. Mas a gente precisa brigar, porque a amônia é um exame relativamente barato, né? Ele tem uma certa logística, porque você tem que coletar e a amostra centrifugar e ser congelada, se a gente não puder fazer no local onde a gente trabalha. Mas a gente precisa brigar, porque a partir do momento que a gente faz um diagnóstico de hiperammonemia, a gente tem pouco tempo para preservar o sistema nervoso central. Então, uma dica, assim, né, que eu posso dar para vocês que talvez não tenham amônia tão fácil acesso, é que um bebê, um recém-nascido com uma alcalose respiratória, pode ser uma pista para uma hiperammonemia. Por quê? Porque a alcalose respiratória em recém-nascido está presente em metade daqueles pacientes com diagnóstico de doença do ciclo da ureia, que são aquele grupo de doenças que tem um problema na metabolização do grupo amino. E aí a gente tem um aumento da amônia que é neurotóxica, tá? Então, se a gente pega um bebê, um recém-nascido, com uma alcalose respiratória, principalmente se ele tiver um desses sintomas de letargia, sucção pobre, vômitos, brigar com quem tiver que brigar, por isso que eu falo que é uma aula do laboratório até a ponta, porque a gente precisa dessa amônia imediatamente. Eu já peguei bebê em UTI neonatal que houve a suspeita, foi dosada a amônia e o resultado chegou um mês depois. O paciente já tinha evoluído para edema cerebral e acabou evoluindo para morte encefálica. Então, assim, se a gente pensar, a gente tem que correr. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que realmente vai fazer a diferença na vida de uma família inteira, né? Se a gente consegue tirar um bebê de uma crise de hiperammonemia, a gente consegue melhorar e muito o prognóstico dele. Então, a gente deve pensar em erros inatos em paralelo com situações mais comuns, como infecção, sepse. A gente vai desconfiar de erro inato se não tiver nenhuma melhor evidência, a resposta não for esperada ao tratamento das condições mais comuns. Então, em uma situação crítica, como essa de um paciente que está comatoso, letárgico, hipotônico, eu sei que podem ser outras doenças genéticas ou até outros erros inatos do metabolismo, como algumas doenças mitocondriais que podem cursar com acidose metabólica, letargia, hipotonia, apresentação no período neonatal. Mas eu vou primeiro tentar, pelo menos, excluir que seja algo tratável. Muitas vezes a gente consegue reverter se a gente for rápido. Então, esse ponto é importante para a gente brigar, poder envolver, né, toda a equipe realmente para a gente conseguir preservar os órgãos nobres e a vida dessa criança. Então, tudo bem. Cheguei, estou lá no meu plantão, tem um paciente que não está muito legal, ele chegou, parece infecção, eu vou triar, vou começar antibiótico, mas eu vou acrescentar outras coisas. Por quê?
Diante de um RN gravemente doente, com sintomas de intoxicação, a gente tem que colocar o R-Renato como um diagnóstico diferencial. Lembrando que febre, infecção, vacina pode ser gatilho para descompensação de um R-Renato do metabolismo. Então, antes de iniciar o manejo propriamente dito, a gente precisa obter as amostras críticas. Eu sei que no mundo real isso é difícil, às vezes a gente vai focar em se está com hipoglicemia, faz logo um flush de glicose, mas o mais rápido que a gente conseguir, a gente coleta aqueles exames gerais de gasometria, eletrólitos, além, né, do hemograma, função hepática. Então, gasometria, eletrólitos, não esquecer do cloro para a gente calcular o anion gap, glicemia e amônia. E, se possível, a gente já coleta os exames específicos, conserva adequadamente e espera para avaliar se eles serão necessários, porque, em geral, são exames que o plano não cobre, são exames mais caros, mas se a gente conseguir coletar e armazenar, a gente consegue enviar essa amostra depois das primeiras horas, dos primeiros dias, sem nenhum prejuízo, desde que esteja bem conservada. Então, para mostrar para vocês, né, que uma combinação, se eu tenho um paciente com acidose metabólica e uma hipoglicemia e uma presença de cetose sem uma amônia aumentada, pode ser que eu esteja diante de uma criança com doença da urina do xarope de bordo, que em geral tem a apresentação clássica nos primeiros dias de vida. Mas se é uma criança que tem uma acidose metabólica importante, um anion gap alto, ela tem presença, né, de muita cetonúria na urina, eu vou desconfiar. E uma amônia, assim, um pouquinho alta, nada exuberante, mas se o normal é até 30, ela já tem uma amônia, assim, de 80, 90, 100, isso já deve chamar atenção. É claro que se a gente encontra um recém-nascido doente, gravemente doente, com uma amônia de 100, 120, pode ser explicado simplesmente pela doença em questão, pela infecção. Mas eu vou juntando, né? Uma acidose metabólica, um paciente com uma cetonúria importante. A cetonúria é uma marca importante para as acidemias orgânicas. Ele tem essa amônia aí mais no limite. Eu penso, pelo menos como diagnóstico diferencial em acidemias orgânicas. Agora, se eu tenho um paciente mesmo doente, com infecção, com uma amônia acima de 150, um RN com uma amônia acima de 150, sendo uma amônia bem coletada e bem armazenada, se não conseguir fazer no laboratório da instituição, eu já desconfio que esse paciente possa ter uma desordem do ciclo da ureia, em especial se ele tiver uma calose respiratória associada. Né? Lembrar que essa é uma pista importante no grupo dos recém-nascidos. E aí, para eu tentar fechar a minha hipótese, é claro que o padrão ouro é o exame genético, né? Mas antes disso, a gente consegue entender pelo menos assim, chegar muito perto, se a gente não conseguir fechar o diagnóstico com esses exames bioquímicos mais específicos, que são o perfil quantitativo de aminoácidos no plasma e o perfil quantitativo de acilcarnitinas. Lembrando daquela metodologia que eu falei no teste do pezinho, é a mesma que a gente pode empregar aqui, espectrometrias de massas em tandem. E aí, nesse caso, a diferença é que quando a gente tem um paciente saudável, eu vou fazer apenas uma triagem, eu posso pedir o perfil qualitativo. Vai me dizer, tá normal, não tá normal. Aí ele me sinaliza o que não tá normal. Agora, se eu já tenho um bebê doente, eu quero saber o maior número de detalhes que eu conseguir. Então, eu vou pedir o perfil quantitativo, tá? É a mesma máquina, a única diferença é que ele vai ter uma forma de apresentação com mais detalhes. Tá aumentado X vezes do valor de referência. Isso para a gente ajuda a entender, muitas vezes a montar o quebra-cabeça para entender qual via metabólica está sendo afetada. E na urina, a gente vai pedir a pesquisa de ácidos orgânicos na urina. Então, a gente pode coletar uma urina e congelar, deixar a menos 20 graus.
Pode pedir papel filtro, porque a tecnologia Tandem, a metodologia Tandem, eu consigo fazer por papel filtro, tanto aminoácidos quanto açilcarnitinas. Alguns aminoácidos específicos, o Tandem não consegue separar. Então, se a gente pode complementar com plasma heparinizado congelado, melhor, porque esses aminoácidos que o Tandem não consegue diferenciar, uma outra tecnologia, que é o HPLC, vai conseguir desmembrar esses aminoácidos e vai me dar mais informação. Mas o paciente está grave, está espoliado, está difícil de colher sangue, é muito difícil armazenar um volume grande, porque é um bebê pequeno, papel filtro e urina, tá? A gente já consegue resolver muita coisa, muitas doenças a gente já consegue chegar num diagnóstico final só com esses 2 exames. E aí, papel filtro a gente coleta, bota para secar, armazena e a urina congelada. Porque a partir da análise do perfil de aminoácidos, por exemplo, eu chego em algumas aminoacidopatias, doenças do ciclo da ureia, algumas aciduras orgânicas, com o perfil de acilcarnitinas, as aciduras orgânicas e os distúrbios de beta-oxidação, que eu acabei não colocando aqui. O perfil de ácidos orgânicos na urina, a gente também chega nas aciduras orgânicas. Então, é mais fácil detectar a alteração da via bioquímica se meu paciente está descompensado. Por isso que é tão importante a amostra crítica. Alguns pacientes chegam a normalizar exames bioquímicos após as medidas iniciais de compensação. Então, a gente começa a hidratar, oferecer glicose, ele sai daquele catabolismo proteico e aí ele começa a normalizar os exames. E aí a gente perde a oportunidade, né, de fazer um rápido diagnóstico, que é o que melhora o prognóstico desse paciente. Porque a gente diminui o risco para evento catastrófico, como coma, morte, e diminui o risco de sequelas em órgãos nobres. Então, por que é mais fácil descobrir o que está alterado diante de uma descompensação? Porque diante de uma descompensação, essa via aqui está sendo mais exigida. Então, é natural eu encontrar ainda níveis maiores desse substrato, esse produto alternativo. Então, fica mais fácil de eu visualizar o que está acontecendo bioquimicamente. Então, o tratamento do paciente, né? O que eu vou fazer diante de um paciente que eu preciso agir? Eu já pensei que pode ser um irrinato, eu já colhi os exames, eu tenho uma deficiência enzimática, provavelmente, em uma via metabólica. Esses substratos estão se acumulando, esses metabólitos tóxicos, né? Eles estão se acumulando. E para reduzir a concentração dessa toxicidade, eu preciso ou reduzir o consumo dos nutrientes, que nesse caso são os aminoácidos, ou aumentar a excreção desses metabólitos. Então, aqui, a gente divide a aula, assim, divide o momento do tratamento em 2 grandes pilares, né? O tratamento dietético, que é o que eu vou focar hoje, até para a aula não ficar tão extensa, e a questão da remoção, da excreção desses metabólitos tóxicos, de uma forma geral, é feito com medicamento, né? Como, por exemplo, o benzoato de sódio, para diminuir a amônia, ou carbaglu, que é o ácido carglúmico, que vai atuar em algumas causas de hiperamonemia, ou até mesmo diálise, né? Pode ser necessário diálise para ajudar na excreção desses metabólitos tóxicos, como amônia, como os aminoácidos de cadeia ramificada, como a leucina, na doença da urina do xarope de búfalo. Então, o que eu vou fazer? Esse paciente chegou, tem um quadro de intoxicação, eu já colhi os exames, eu estou avaliando sinais vitais, vou oferecer suporte ventilatório, ressuscitação volêmica, se for necessário, mas é importante que eu lembre de zerar a dieta e ofertar caloria. E aí, muitos pacientes reclamam, assim, que isso, paciente um pouquinho mais velho, né, quando já tem um diagnóstico, reclamam que
Nessa hora da taxa calórica alta, os médicos da assistência, seja da emergência ou do CTI, eles se apegam muito à glicemia. Então, se a glicemia está normal, eles deixam uma HV padrão. Então, esse é um outro ponto que eu queria reforçar bastante com vocês, que a gente está diante de pacientes com problema metabólico. Eles estão em franco catabolismo. Então, a ideia da TIG alta, né, da taxa de infusão de glicose alta, da oferta calórica alta, é eu frear o catabolismo, não é corrigir glicemia. Então, independente da glicemia, o mínimo de TIG que eu vou ofertar para o RN, para o lactente jovem, é uma TIG de 10 a 12. Pode ser necessário até mais. E aí é independente da glicemia. Tanto que se a glicemia estiver alta, eu posso, né? Ou se ele tiver uma hiperglicemia mantida ou até uma glicosúria, eu posso iniciar uma infusão de insulina em paralelo. Porque eu preciso promover o anabolismo, ou pelo menos interromper o catabolismo. E aí, muitas vezes, a gente vai ter a questão de volume, né? Esse paciente, ele para chegar, às vezes, numa TIG de 12, 14, ele vai precisar de um volume muito grande. Então, se possível, um acesso central para permitir uma maior concentração de glicose num volume menor. E muita atenção aos eletrólitos, sódio, potássio, porque a gente tem que fazer um equilíbrio muito a miúde, assim, é para o intensivista mesmo, até mais do que para o nutrólogo, esse controle aí de volume, sódio, potássio, né, dos eletrólitos, e lembrar que a TIG não é para corrigir hipoglicemia. Essa TIG vai ser para diminuir e suprimir catabolismo proteico. Então, se o meu paciente, ele tem um quadro não tão grave a ponto de poder receber uma dieta integral, então, assim, a gente conseguiu estabilizar, esse paciente já tem um estado de consciência melhor, ele não é mais letárgico, ele está um pouco alerta, ele não vomita mais, eu posso passar uma sondinha e fazer um complemento nutricional isento daquilo que está intoxicando ele. Então, eu vou fazer um complemento nutricional sem proteína. Ah, Bruna, mas então tá resolvido. Eu deixo ele com essa dieta aí sem proteína e ele vai ficar ótimo. A gente tem que lembrar que o estresse, né, a privação de comida, a privação de proteína de forma prolongada também é gatilho para a piora do catabolismo. Então, a gente vai fazer um complemento isento de proteína ou vai deixar esse paciente em zero se ele não tiver condições de receber por via oral ou via interal, por no máximo estourando 24, 48 horas. Tá, faz parte do tratamento de melhora do catabolismo eu iniciar a proteína em doses bem pequenas e bem gradualmente. Mas eu não posso deixar meu paciente em 0, 5, 7, 10 dias, como às vezes eu vejo, por medo mesmo de como é que eu vou progredir, se ele ainda não está bem. Mas é importante para ele melhorar que ele vá recebendo aquela quantidade mínima necessária de aminoácidos essenciais, de aminoácidos para ele manter o seu anabolismo, né? Ou pelo menos cortar o catabolismo. Então, conforme o paciente for tolerando a dieta interal e oral, mesmo sem proteína, eu vou diminuindo a hidratação ou a parenteral, no caso, para a gente conseguir ofertar para ele a taxa calórica necessária, que é uma taxa calórica maior do que a padrão, sem fazer um excesso de volume. Então, lembrar, né, que a gente tem um cálculo das necessidades energéticas para criança em fase crítica, e eu vou pegar essa continha e vou começar a calcular o quanto eu vou ofertar de calorias para o meu paciente, multiplicando por 120%, por 1,2, porque só assim eu consigo suprimir o catabolismo. Então, essa é uma mensagem importante que eu quero que fique. Não ter medo da glicose. A glicose é a nossa aliada aqui. Então, esse é o guideline da doença do ciclo da ureia, é a primeira revisão, né? Então, é o segundo guideline, já sendo a primeira revisão, em 2018, em que ele coloca, né? Um paciente com uma amônia acima de 100, eu considero fazer um módulo livre de proteína, um polímero de glicose e emulsão lipídica. Tá? Então, a gente tem
que ofertar calorias para esse paciente. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer isso por via oral, por via interal, a gente consegue ir tirando um pouco a obrigatoriedade daquele volumão todo para chegar na taxa calórica desejada. E aí, depois de 24, no máximo 48 horas, a gente reinicia a taxa proteica gradativamente. E aí pode chegar a 0,25 a meio grama por quilo de proteína ao dia. E a gente vai acrescentando isso devagar, né? Vai aumentando devagar, até a gente chegar na taxa usualmente tolerada, se for um paciente já com algum diagnóstico prévio, ou para referência daquele para aquele peso e para aquela idade. Então, tem uma tabelinha que eu uso de referência, que também está nesse guideline de doenças do ciclo da ureia, que a gente tem aqui como acompanhar. Então, o recém-nascido, ele pode receber até 1,77 gramas por quilo por dia. É claro que muitas vezes, ao chegar mais próximo desse 1,77, o paciente volta a piorar o sensório. A gente tem que diminuir um pouquinho. Mas ele não pode ficar com zero por muito tempo, né? Senão ele vai descompensar. Ele não pode ficar com meio muito tempo, senão ele vai descompensar. Talvez ele tolere 1,5, tudo bem. Mas talvez ele precise chegar nesse 1,7 para melhorar da hiperamonemia, entende? Ele precisa sair daquele catabolismo para ele. Muitas vezes a hiperamonemia ela é perpetuada pela manutenção do catabolismo. Então, muitas vezes o tratamento é a gente dar caloria e chegar naquele mínimo de proteína para eles conseguir, vamos dizer assim, superar essa fase de catabolismo proteico. E aí, só para lembrar, né? Como é que eu vou ofertar essa proteína para o paciente? Com leite materno, idealmente ordenhado, para eu conseguir quantificar, né? Porque como a mãe, se ela ofertar diretamente no seio, eu não consigo saber se a criança mamou 10 ml, 20, 50 ou 100. Então, a gente pode pedir para a mãe ordenhar, a gente tem ali um cálculo aproximado de em quantos, em 100 ml tem mais ou menos 1,3 gramas de proteína, por exemplo, no leite materno. E se o paciente tiver em uso de fórmula, pode ser uma fórmula com a proteína intacta, pode ser uma fórmula com proteína hidrolisada ou fórmula de aminoácidos, dependendo da indicação clínica. Para o erinato do metabolismo, não faz diferença, né? Muitas vezes a gente vê assim, pensei em erinato, vou fazer uma fórmula de aminoácidos. Não é o tratamento, tá bom? Existem fórmulas específicas, se eu já souber o nome e o sobrenome do erinato, da doença metabólica que eu estiver tratando. E muitas vezes a gente vai usar o complemento nutricional sem proteína, né? Os módulos, se a gente não consegue atingir a caloria que a gente precisa, restringindo a proteína. Então, quase sempre eu vou precisar aumentar a oferta de calorias de alguma forma para esse paciente não ficar também recebendo restrição de coisas que ele não precisa restringir, né? Calorias, vitaminas, minerais, porque ele vai acabar desnutrindo. E aí isso em longo prazo também traz prejuízo para o controle da doença dele. Então, o Protein Free, que é o produto que a gente trouxe hoje. Ele é um complemento nutricional sem proteínas para quem precisa de calorias, vitaminas e minerais extra, que pode ser esse paciente, naquelas primeiras 24 a 48 horas, ele pode usar só o Protein Free, mas num segundo momento, necessito reintroduzir a proteína natural, proteína pelo leite materno, pela fórmula, e aí ele vai ajudar na complementação para que esse paciente receba as calorias que ele precisa para crescer, se desenvolver, incluindo também micronutrientes, que esse é o grande diferencial do Protein Free. Né? Antes do Protein Free, como é que a gente fazia? A gente acrescentava maltodestrina, TCM, mas aí a gente estava acrescentando calorias. E muitas vezes esse paciente evoluía com doença carencial de micronutrientes. Bom, então o paciente ele vai para casa quando ele estiver recebendo a dieta que ele vai fazer em casa, com uma estabilidade clínica e bioquímica, lembrando sempre de alinhar, né, com o paciente as orientações tanto
via explicação, mas também por escrito, para situações de urgência e emergência. Porque diante de uma febre, de uma gastroenterite, de uma vacina, esse paciente pode descompensar. E aí ele volta para emergência, volta para o hospital. Lembrando que em longo prazo, né, o paciente em geral, ele vai receber uma fórmula mais específica para sua doença de base, se a gente já tiver o diagnóstico. Então, as crianças com doença do ciclo da ureia, elas recebem uma fórmula, uma mistura concentrada com os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente só consegue via alimentação. E dependendo da doença, aminoacidopatia, acidemia orgânica, tem também uma fórmula específica para aquela situação. É interessante que a gente distribua essa fórmula específica, né, ao longo de 3, 4 vezes ao dia, para ela ser melhor aproveitada. Então, o corpo não consegue aproveitar, né? O organismo não consegue aproveitar isso tudo de uma vez. Por isso que a gente pede para ir fracionando ao longo do dia. E é importante que a gente sempre respeite as proporções e doses recomendadas pelos guidelines, quando tem, né? Porque pode ser que a nossa intuição leve assim, vou prescrever mais da fórmula específica para ele ficar bem. Mas não, às vezes o próprio desbalanço dos aminoácidos faz com que esse paciente descompense. Então, é importante que a gente consiga ofertar o máximo de proteína natural que a gente consiga, né? E esse paciente fique bem clinicamente, bioquimicamente. E quando necessário, a gente oferta ali o que falta para complementar com a fórmula ou mistura específica. A gente não pode fazer só da fórmula específica, senão esse paciente não vai ficar bem equilibrado. Lembrar de ofertar a informação do que fazer em casa, né? Então, a gente sempre faz assim, olha, essa é a dieta para os dias que ele estiver bem, vai sair daqui, vai fazer assim, assim, assim. No dia que tiver com febre, vomitando, ou diarreia, ou for tomar uma vacina, você vai precisar reduzir a proteína natural, isso tudo por escrito, e aumentar a caloria. E aí, se a gente tem o protein free, é ótimo, é só aumentar a quantidade de protein free no dia. Se não tem o protein free, como é que você tem que fazer? Você vai aumentar a maltodextrina, vai aumentar o óleo. Aí lembra que os micronutrientes, em geral, eles ficam mais esquecidos. Então, o protein free, ele é uma garantia, né, que o paciente fique, vamos dizer assim, com uma nutrição completa e balanceada, mesmo nesses dias de maior estresse metabólico, que é os dias doentinhos. Então, aqui trouxe também uma recomendação do guideline de doença do ciclo da ureia, só para exemplificar, né? Ele coloca aqui, quanto de polímero de glicose, que seria a maltodextrina, esse paciente precisa receber no regime de emergência. Então, existe essa recomendação, né, de protocolo de emergência, e a gente consegue ofertar até mais nutrientes, a gente consegue, além do polímero de glicose, ofertar vitaminas e minerais. Então, trouxe aqui o Protein Free, vocês também vão ter oportunidade de conhecer aí. Ele tem sabor neutro, ele pode ser usado desde recém-nascido, isso já foi uma pergunta em uma aula que eu dei. Ele pode ser usado, ele é fonte de vitaminas, minerais, ARA, DHA. E, em geral, ele, para o recém-nascido, né, ele vai ser misturado a uma fórmula de partida, mas poderia ser também ao leite materno ou na água, de forma que o paciente receba a quantidade de calorias necessárias que ele precisa de uma forma segura, né? Sem acréscimo de proteína. Acho que é isso, gente. Tentei enxugar um pouquinho a aula para não ficar muito cansativo, mas é um tema que eu gosto muito, então, que eu puder conversar e falar, estou à disposição. Gente, alguma pergunta? A questão da proteína, que era uma questão que eu tinha, né? Qual proteína usar, né? O Marcelo, nutricionista, está falando aqui, doutora Bruna, da questão da proteína, né? Quando a senhora comentou a questão proteica, ele tinha dúvida, porque ele usava proteína, né? Ele tinha dúvida qual proteína usar. E partia logo para Aminoácido, né? Mas isso é muito comum, assim.
pode ser que a gente esteja diante de um paciente grave, que realmente a gente acabe precisando fazer uma hidrolisada para aquele cenário. Mas isso não quer dizer que você está tratando ele. Eu acho que isso que é importante, assim. Porque eu já ouvi isso algumas vezes. Ah, ele está com fórmula de aminoácidos porque eu pensei em Renato. Não. Se você estivesse pensando em alergia à proteína do leite de vaca grave, tudo bem. Mas para Renato, a gente tem fórmulas específicas, que a gente tem que fazer a conta. Quanto que eu estou dando de proteína, seja proteína intacta, hidrolisada ou de aminoácidos. Porque se você der, por exemplo, 2,5 gramas de proteína com fórmula à base de aminoácidos ou proteína hidrolisada, vai intoxicar esse paciente do mesmo jeito. Sim. Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Doutora Bruna, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Ah, que Obrigada. agradeço. Marcelo também está aqui agradecendo, tá? E qualquer dúvida, a gente pode também entrar em contato com ela por e-mail. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem mandar, a gente envia para a senhora, tá bom? E Tá a aula bom, vai ficar tá salva, ótimo. já está gravada aqui. E aí, conforme for, depois a gente disponibiliza para quem quiser assistir, tá bom? Tá bom, vamos divulgar, porque é muito bom saber que a gente pode fazer diferença na vida de alguém, né? De uma família inteira. Eu sempre falo isso porque eu, assim, não vai no consultório uma mãe, né? Geralmente é uma família que vai, uma mãe, uma avó, uma madrinha, o pai. E aí, quando a gente consegue mudar a história natural da doença, é muito bom, é muito gratificante. Obrigada, alguém me deu a cola aí, mas é isso. Mas é mesmo, gente. Assim, eu sou fã do teste do pezinho ampliado, então é uma das campanhas da minha vida. E a segunda campanha é a gente reconhecer precocemente, brigar pela amônia, porque em todos os lugares que eu já trabalhei na vida, essa amônia é um inferno de difícil. Mas a gente vai conseguir, eu tenho fé, e começar a tratar. E o Protein Free, eu sou muito fã de verdade, assim, é uma aula que eu dou muito entusiasmada, porque ele faz muita diferença. A gente consegue melhorar muito o desfecho do paciente quando a gente reconhece rapidamente e age rapidamente. Aí. Tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à Ótimo. disposição. Tá ótimo, doutora Bruna. Obrigada, viu? Obrigado. Nada, um Fica beijo. com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.